parte dos exercícios finais resolvidos. Vou agora resolver o exercício 41, que eu escolhi propositadamente por ser um exercício bastante interessante, que envolve então aqui um problema com as funções irracionais, desculpem. Então, nesta figura está representada a parte da função f, que é definida por raiz de x sobre 2 menos 1, e os pontos a, b e c. O gráfico da função f interseta o eixo x no ponto B, o que significa que o ponto B terá coordenadas x, 0, assim como o ponto C, mas o ponto C já não pertence à função f. Depois temos que o C é um ponto de abscissa maior do que a abscissa do B, não é? Intuitivamente, olhando para o gráfico, já tínhamos percebido isto. E agora, 41.1. Determina uma equação da reta não horizontal que passa na origem do referencial e interseta o gráfico de f num único ponto. E calcula as coordenadas desse ponto. Portanto, nós pretendemos determinar, no fundo, uma equação da reta que seja qualquer coisa, assim não toca, assim, não é? Portanto, cruza aqui apenas num único ponto. Portanto, na prática, nós queremos determinar o ponto de interseção desta reta, desta função h de x igual a mx, e ver o ponto de interseção dela com a reta, com o gráfico da função f. Portanto, no fundo, nós pretendemos igualar h de x a f de x, sendo que a h de x eu representei genericamente como mx, igual a raiz de x sobre 2 menos 1. Então, isto implica que eu tenha m quadrado de x quadrado igual a x sobre 2 menos 1. E, portanto, ficamos com m quadrado de x quadrado menos x sobre 2 mais 1 igual a 0. Ou seja, se eu quiser transformar isto, então, a resolver isto com a fórmula resolvente, não é? Fico com x igual, vou aqui colocar para quem tenha mais dificuldade, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. A fórmula resolvente então será x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Portanto, neste caso, o a será m quadrado, o b será menos 1 meio e o c será 1. Portanto, 1 meio mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto menos 4ac sobre 2a. Como nós pretendemos que intersete o gráfico de f num único ponto, significa que só pode haver uma solução desta equação, o que significa que este valor tem de dar 0, correto? Só se este valor der 0, não é? É que eu fico apenas com uma solução para o x. Portanto, aqui fico com 1 quarto menos 4m quadrado igual a 0. Ou seja, 4m quadrado igual a 1 quarto. Ou seja, m quadrado igual a 1 sobre 16. Ou seja, m igual a mais ou menos 1 quarto, porque a raiz de 1 sobre 16 é 1 quarto. Como eu sei que este m é o declive, o m tem de ser obrigatoriamente maior que 0, não é?
porque se o declive fosse negativo, a reta seria assim, não é? E não iria intersetar. Portanto, como m é maior que 0, tem-se que o m tem que ser obrigatoriamente 1/4. Portanto, para m igual a 1/4, para m igual a 1/4, nós temos que, eles pedem a equação da reta e calcular as coordenadas do ponto. Portanto, a h de x é 1/4 de x e, portanto, o ponto de interseção, podemos substituir aqui já na simplificação, será 1/4 ao quadrado vezes x ao quadrado menos x sobre 2 mais 1. Ficamos com também estou a ser tola. Basta-me substituir ali naquela expressão da forma resolvente. Portanto, x tem que ser igual a 1/2 sobre 2 vezes 1/4 ao quadrado. Portanto, ficamos com 1/4 vezes 16, 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16, portanto ficamos com 4, x igual a 4. Portanto, o ponto de interseção tem x igual a 4, portanto o f de 4 é a raiz de 4 sobre 2 menos 1, que é a raiz de 2 menos 1, que é igual a 1. Portanto, o ponto de interseção tem coordenadas 1, 4. Portanto, este ponto aqui seria o ponto 1, 4. Claro que aqui não está representada a escala, mas está resolvido. Então, se AB igual a AC, exprime em função de x a área do triângulo e determina o valor de x para o qual o valor dessa área é 16. Portanto, exprimir em função de x a área do triângulo relativamente ao 41.2. Portanto, nós sabemos que as coordenadas do ponto B são x, 0. Portanto, se o B pertence ao gráfico da função f, vamos igualar o y a 0 e resolver. Então, esta equação fica 0 igual a x sobre 2 menos 1, ou seja, x sobre 2 igual a 1, ou seja, x igual a 2. Portanto, o B tem coordenadas 2, 0. O A tem coordenadas x, f de x, ou seja, x raiz de x sobre 2 menos 1. E o ponto C, como, então, vou aqui fazer uma representação. O ponto B é 2, 0. É isto. Depois o ponto, aqui tem o x, aqui tem o C. Portanto, o C terá de coordenadas, aqui esta distância é x menos 2, não é? Portanto, esta distância é x menos 2 e esta distância terá de ser, então, x mais 2. As coordenadas do ponto C são, então, o quê? Serão x mais x menos 2, não é? Portanto, assim, dá 2x menos 2, coordenadas do ponto C. Claro, 2x
menos 2, 0. Portanto, será x mais então esta distância que é o tal x menos 2. Muito bem. Então será 2x menos 2, 0. E depois, nós queremos saber a área. Portanto, é a base. Neste caso, a base é BC, não é? Vezes a altura. E a altura será a ordenada do ponto A, que é x, raiz de x sobre 2 menos 1 sobre 2. Ora, o BC será igual a 2 vezes x menos 2. Portanto, será 2 vezes x menos 4. Portanto, será 2x menos 4 vezes a raiz de x sobre 2 menos 1. Desculpem. Tudo sobre 2. Portanto, isto dá x menos 2 vezes a raiz de x sobre 2 menos 1. Muito bem. Portanto, se eu quero que a área em função de x seja 16, eu quero que x menos 2 raiz de x sobre 2 menos 1 seja 16. Ou seja, quero que... Agora tenho que elevar ambos os membros ao quadrado, não consigo fazer mais nada. Portanto, quero que x menos 2 ao quadrado, x sobre 2 menos 1, que é com raiz que perde a raiz, seja igual a 16 ao quadrado. Portanto, 16 ao quadrado, vou já substituir, dá 256. Ok? Portanto, a seguir, vamos desenvolver. Ficamos com x ao quadrado menos 4x mais 4, x sobre 2 menos 1 igual a 256. Portanto, se desenvolvermos esta equação, chegamos à resposta x igual a 10. É só uma questão de cálculos, meninos. Se tiverem depois dúvidas, eu faço. Se fizermos a verificação, chegamos à conclusão que x igual a 10 resulta numa proposição verdadeira. Ou seja, x tem que ser igual a 10 para a área ser 16. Agora, 41.3. Determina o valor de x para o qual BA é uma diagonal de um quadrado com os lados contidos no eixo OX. Indica as coordenadas dos vértices desse quadrado. Portanto, o que nós temos é qualquer coisa assim, que é o ponto A, que é o ponto B, e pedem-nos para verificar então quais são as coordenadas aqui deste quadrado. Como já há um C, posso pôr aqui D e aqui E. Portanto, queremos as coordenadas deste quadradito, dos vértices desse quadradito. Ok? Portanto, temos que descobrir o x do A, não é? O B já sabemos que é o ponto 2, 0. O A sabemos que tem de coordenadas x
raiz de x sobre 2 mais 1. Menos 1, desculpem. Ok, e isto tem que ser um quadrado. Portanto, AD tem que ser igual a BD, por exemplo, não é? Ou seja, a distância do A ao D é exatamente a abscissa do ponto A, desculpem, a ordenada do ponto A, e do B ao D tem que ser x menos 2, sendo que x é a coordenada do ponto D. Se elevarmos os membros a 2, ficamos com x² menos 4x mais 4, caso notável. Ou seja, vou multiplicar tudo por 2 só para tirar daqui este denominador. Ficamos com 2x² menos 8x mais 8. Ou seja, 2x² menos 10x mais 10 igual a 0. Se eu utilizar a fórmula resolvente, fica então com x igual a 2 ou x igual a 5 meios. Muito bem. Como, reparem, o B tem a abscissa 2, o D tem que ter a abscissa maior. Correto? Portanto, x igual a 2 é exatamente o ponto B. Esse não pode ser. Portanto, temos que escolher o x igual a 5 meios. Logo, o D tem de coordenadas 5 meios, 0. O que significa o A tem de coordenadas 5 meios, e se eu substituir no F por 5 meios, fico com a raiz de 5 quartos menos 1, que dá 1 quarto, que dá 1 meio. Portanto, 5 quartos, 5 meios, 1 meio. A seguir só me falta determinar as coordenadas do ponto E, que fica então com coordenadas 2, 1 meio. E, portanto, ficam assim determinadas as coordenadas de todos os pontos. Faltou-me só aqui fazer a verificação do x igual a 5 meios, mas obviamente vai ter que funcionar, senão o exercício não estava colocado desta forma. Portanto, apenas para ficar completo, vamos fazer a verificação. X igual a 5 meios, ficamos com a raiz de 5 quartos, que é 5 meios sobre 2, menos 1, igual a 5 meios menos 2, ou seja, a raiz de 1 quarto igual a 1 meio, ou seja, 1 meio igual a 1 meio, que é uma proposição verdadeira. Perfeito. Alguma dúvida?